As sinagogas, origem e desenvolvimento. O estudo das sinagogas ocupa posição de grande importância para a compreensão do contexto histórico, religioso e cultural do Novo Testamento. Embora o Templo de Jerusalém permanecesse como o centro oficial da adoração judaica, as sinagogas tornaram-se as instituições mais influentes na formação espiritual cotidiana do povo judeu. Durante o período do Segundo Templo, foi nelas que a lei era ensinada, as escrituras eram lidas, as tradições eram preservadas e a identidade nacional era fortalecida em meio às transformações políticas e culturais do mundo antigo. Quando Jesus iniciou seu ministério público, as sinagogas já estavam amplamente estabelecidas em toda a Palestina e também nas comunidades judaicas espalhadas pelo Império Romano. Elas serviam não apenas como locais de culto, mas também como centros educacionais, jurídicos e comunitários. O cristianismo nasceu em um ambiente profundamente influenciado pela tradição das sinagogas. E muitos dos métodos de ensino, leitura das escrituras e organização comunitária encontrados na igreja primitiva possuem raízes diretas nessa instituição. O estudo das sinagogas revela como Deus, em sua providência, preparou estruturas religiosas que contribuiriam significativamente para a proclamação do Evangelho e para a expansão da fé cristã após a vinda de Jesus. Origem e desenvolvimento. A origem das sinagogas está intimamente relacionada às profundas transformações ocorridas durante o exílio babilônico. Antes da destruição de Jerusalém, em 586, a vida religiosa de Israel estava amplamente centralizada no templo. Embora existissem práticas de ensino e adoração em diferentes contextos, o sistema sacrificial e as grandes celebrações nacionais dependiam diretamente da existência do santuário. Quando o templo foi destruído pelos babilônios e grande parte da população foi deportada, surgiu uma crise sem precedentes na vida religiosa dos judeus. O povo precisou encontrar novas formas de preservar sua identidade espiritual sem o acesso tradicional de adoração, que era o templo. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras formas daquilo que posteriormente se desenvolveria como a instituição da sinagoga. Reunidos em comunidades espalhadas pelo exílio, os judeus passaram a organizar encontros dedicados à oração, à leitura das escrituras e ao ensino da lei. Esses encontros permitiam que a fé da aliança fosse preservada mesmo em terras estrangeiras. A ausência do sistema sacrificial levou a uma crescente valorização do estudo das Escrituras e da instrução religiosa, elementos que se tornariam características centrais da vida na sinagoga. Após o retorno do exílio e a reconstrução do Segundo Templo, as sinagogas não desapareceram. Continuaram a se expandir e gradualmente se transformaram em instituições permanentes da vida judaica. Durante os séculos seguintes, especialmente no período helenístico e romano,
tornaram-se centros fundamentais da vida comunitária. Sua presença espalhou-se por toda a Palestina e pelas comunidades da diáspora, criando uma rede religiosa que desempenharia papel decisivo tanto no judaísmo quanto na expansão inicial do cristianismo. Organização dos cultos. Os cultos realizados nas sinagogas possuíam uma estrutura relativamente simples, quando comparados às cerimônias complexas realizadas no Templo de Jerusalém. Como não havia sacrifícios de animais nas sinagogas, sua atividade principal concentrava-se na oração, na leitura das Escrituras e na instrução religiosa. Essa característica contribuiu para tornar o culto na sinagoga altamente acessível e facilmente reproduzível em diferentes localidades. As reuniões normalmente ocorreriam no sábado, embora outras assembleias pudessem ser realizadas em ocasiões especiais. O culto geralmente incluía orações comunitárias, leitura de trechos da lei e dos profetas e uma exposição ou aplicação do texto lido. A participação de membros respeitados da comunidade era relativamente comum. Em algumas ocasiões, visitantes reconhecidos por seu conhecimento das Escrituras eram convidados a realizar a leitura ou a oferecer uma instrução pública. Esse costume ajuda a explicar diversos episódios registrados nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. A liderança da sinagoga era exercida por oficiais responsáveis pela organização das atividades religiosas e pela preservação da ordem durante as reuniões. Havia também auxiliares encarregados dos manuscritos sagrados e de outras funções administrativas. Diferentemente do sacerdócio ligado ao templo, a liderança na sinagoga não dependia de descendência levítica específica. Isso contribuiu para o desenvolvimento de uma cultura religiosa fortemente centrada no ensino e na interpretação das Escrituras, característica que marcaria profundamente o judaísmo posterior. O ensino das Escrituras. O ensino das Escrituras constituía o coração da atividade na sinagoga. Se o templo era o centro dos sacrifícios, a sinagoga era o centro da instrução religiosa. Nela, homens, mulheres e crianças eram continuamente expostos à leitura da palavra de Deus, fortalecendo sua identidade como povo da aliança e preservando a memória das obras divinas na história de Israel. A leitura pública seguia padrões organizados que permitiam à comunidade ouvir regularmente grandes porções das Escrituras. Os textos eram lidos originalmente em hebraico, mas frequentemente necessitavam de tradução ou explicação em aramaico, que era a língua falada pela maioria da população. Esse processo contribuiu para o surgimento de tradições interpretativas que mais tarde iriam influenciar profundamente o desenvolvimento do judaísmo rabínico. O ensino na sinagoga não se limitava à transmissão de informações. Seu objetivo era formar uma comunidade comprometida com a observância da lei e com a fidelidade à aliança.
As Escrituras eram compreendidas como a revelação autoritativa de Deus e, portanto, deviam orientar todas as áreas da vida. Essa centralidade da palavra preparou o terreno para a recepção da mensagem cristã, pois os primeiros missionários frequentemente demonstravam que Jesus era o cumprimento das promessas contidas precisamente nas Escrituras que eram lidas e estudadas nas sinagogas. O papel das sinagogas no ministério de Jesus. As sinagogas desempenharam um papel fundamental no ministério público de Jesus. Os evangelhos registram repetidamente que Jesus ensinava nas sinagogas da Galileia, da Judéia e de outras regiões da Palestina. Essa prática não foi acidental. As sinagogas ofereciam um ambiente natural para a proclamação da mensagem do reino de Deus, pois reuniam pessoas já familiarizadas com as Escrituras e com as expectativas messiânicas presentes na tradição judaica. Um dos episódios mais significativos ocorreu na sinagoga de Nazaré, onde Jesus leu uma passagem do profeta Isaías e declarou que aquela profecia estava sendo cumprida diante dos ouvintes. Esse acontecimento ilustra a maneira como Jesus utilizava o ambiente na sinagoga para revelar sua identidade messiânica. A leitura das Escrituras servia como ponto de partida para demonstrar que todas as promessas de Deus encontravam nele seu cumprimento definitivo. As sinagogas também se tornaram locais de confronto entre Jesus e determinadas lideranças religiosas. Muitos dos debates registrados nos evangelhos ocorreram em contextos na sinagoga, envolvendo questões relacionadas ao sábado, à interpretação da lei e à verdadeira natureza da piedade. Esses encontros revelam que Jesus não rejeitava a autoridade das Escrituras ensinadas nas sinagogas. Pelo contrário, ele contestava interpretações que obscureciam o propósito original da revelação divina. As sinagogas funcionavam simultaneamente como plataformas para a proclamação do Evangelho e como arenas para importantes debates teológicos. Sua importância nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Após a ressurreição de Jesus e o surgimento da igreja, as sinagogas continuaram desempenhando papel estratégico na expansão do Evangelho. Nenhum missionário utilizou essa realidade de forma mais consistente do que o apóstolo Paulo. O livro de Atos demonstra repetidamente que, ao chegar em uma nova cidade, sua primeira iniciativa geralmente era visitar a sinagoga local. Essa estratégia missionária refletia uma compreensão profunda da estrutura religiosa do mundo judaico da época. As sinagogas ofereciam um público especialmente receptível à mensagem cristã. Seus frequentadores já criam no poder de Israel, conheciam as Escrituras e aguardavam o cumprimento das promessas messiânicas. Paulo podia, portanto, iniciar sua pregação demonstrando que Jesus era o Messias anunciado pelos profetas. Em muitos casos, essa abordagem resultava na conversão de judeus e também de gentios tementes a Deus, que frequentavam as sinagogas e já possuíam algum grau
de familiaridade com a fé judaica. As sinagogas frequentemente se tornavam locais de oposição ao Evangelho. À medida em que a mensagem cristã avançava, surgiam conflitos com lideranças que rejeitavam a identificação de Jesus como o Messias. Em diversas cidades, Paulo foi expulso das sinagogas e obrigado a continuar seu ministério em outros ambientes. Paradoxalmente, essa resistência contribuiu para ampliar ainda mais a expansão da igreja, pois levou os missionários a alcançar novos públicos e a estabelecer comunidades cristãs independentes. As sinagogas serviam tanto como ponto de partida, quanto como catalisadoras do crescimento missionário do cristianismo primitivo. As sinagogas constituem uma das instituições mais importantes para a compreensão do judaísmo do Segundo Templo e do contexto histórico do Novo Testamento. Nascidas em meio à crise do exílio, elas se desenvolveram como centros de oração, ensino e preservação da identidade religiosa de Israel. Sua ênfase na leitura e na exposição das Escrituras preparou o ambiente do qual Jesus realizou grande parte de seu ministério e no qual os apóstolos iniciaram a proclamação do Evangelho. Sob a perspectiva da teologia, as sinagogas ilustram a centralidade da palavra de Deus na vida do povo da aliança. Enquanto o templo enfatizava os sacrifícios e a mediação sacerdotal, a sinagoga destacava a importância da revelação escrita. Essa combinação providencial contribuiu para preparar o caminho para a nova aliança, na qual Jesus seria revelado como o cumprimento da lei, dos profetas e de todas as promessas divinas registradas nas Escrituras.